Finalmente eu vim a Campina Grande, né? Era uma luta de muito tempo, hein, Chico? Mas cá estamos nós, né? Para reunir com a igreja. Reunir é bom. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20. Diz assim, vamos ler? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo denota a importância de nós nos reunirmos. Porque sempre que nós nos reunimos, nós temos uma presença ilustre em nosso meio. Ou seja, o Senhor Jesus sempre vai estar junto conosco, né? E aqui diz que não precisa ser muitos. Basta que faz referência a apenas 2 ou 3. Então, nessa noite, com certeza nós temos a presença do Senhor. Somos muito mais do que 2 ou 3 nessa noite. Então, reunir é importante. Queria ter um pouco de comunhão hoje, principalmente sobre esse fato, que é nos reunir. Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, existiam alguns que tinham o mau hábito de não reunir, de não gostar de reunir. Então já era costume. Irmãos, longe de nós esse costume, esse péssimo costume de não reunir. Pelo contrário, nós precisamos ver que reunir é um excelente hábito, não é? Senhor Jesus. E nesse contexto, o versículo 19 fala exatamente da entrada, do acesso que se tem ao Santo dos Santos, não é assim que diz? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então ele conclui esse contexto exatamente falando que nós não podemos deixar de nos congregar. Então, quando nós nos congregamos, nós temos tudo isso. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso à presença de Deus, nós recebemos auxílio, socorro, ou seja, tudo que nós podemos ter de bom, nós encontramos na reunião. Amém. Então vamos sempre nos congregar, sempre nos reunir. Outro versículo que eu queria ler com vocês é Atos capítulo 2. Senhor Jesus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, eu costumo dizer que esse texto, ele descreve a igreja, o viver da igreja desejável de todos nós. O texto diz assim, a partir do versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam bem, 3 coisas importantes. O que? A doutrina dos apóstolos. A comunhão, né? A doutrina e na comunhão dessa doutrina. No partir do pão e nas orações. Existe uma reunião que eu acredito que aqui também passa por essa dificuldade. Que talvez seja a reunião mais deficiente que existe na igreja. É a reunião de oração. Não é? Ah, que bom, está mudando. A gente também está passando por um processo muito bom de mudança. Mas, percebam, costuma ter esse mesmo número de irmãos na reunião de oração? Pois é. Entende?
Mas a reunião de oração é uma reunião extremamente importante. Hoje eu fiz uma postagem de um texto. Deixa eu ler para vocês esse texto. Isso aqui não estava previsto não, mas eu acho que vale a pena. Descarregou. Mas o texto diz o seguinte: Deus, ele nos abençoa de forma individual, mas ele nos abençoa também de forma coletiva. Se fosse para nós vivermos apenas individualmente, sermos cristãos e viver a nossa fé apenas de forma individual, não haveria necessidade de nós nos reunirmos. Bastaria cada um ficar em casa. E aí cada um ia viver a sua fé. Mas nós perderíamos a oportunidade de receber a bênção que Deus dá quando a congregação está reunida. Muitas coisas são resolvidas quando nós nos reunimos para orar por essas questões. Muitas e muitas coisas. Que bom, Ricardo, que está mudando. A gente também está passando por uma mudança nessa questão das reuniões de oração. É necessário que sempre tenha alguém incentivando, motivando, convidando, encorajando os irmãos a virem para a reunião de oração. A reunião de oração é uma luta muito grande para nós estarmos aqui. Não é por acaso que essa é a reunião de menor frequência em todas as igrejas. E aí eu falo, tanto nós que nos reunimos como a igreja, como as denominações, congregações, é a reunião mais deficiente. Por que essa reunião é tão deficiente? Será que não é porque ela tem uma certa importância? Oração é luta, oração é batalha. Então, se nós não nos reunirmos para batalhar, para guerrear, para lutar, como que nós vamos esperar vencer? Então, as vitórias se obtêm quando nós nos juntamos para lutar. Tem até um hino que diz, né? Luta junto com o corpo, a cabeça dá poder. Então nós precisamos fortalecer as reuniões de oração na igreja. Lá no distrito que eu reúno lá em Mossoró, nosso distrito são 150 irmãos. Mas a reunião de oração, ela só dava em torno de 20, 25, quando muito dava 30 irmãos na reunião. Onde estão os outros 120 irmãos que não vêm para a reunião de oração? E aí nós começamos a fazer um trabalho de encorajamento. Temos um grupozinho no WhatsApp do distrito. Começamos a pegar textos que falam sobre oração, botando lá, encorajando os irmãos a irem. Você tem um pedido de oração, vá, anota um papelzinho, leve para a reunião. A gente, na reunião, bota uma urna lá e cada um bota seu pedido de oração. Quando termina a reunião, voluntariamente alguém vai lá e pega e você vai orar por aquele pedido durante toda a semana. Então, assim, isso que começou a mexer com a reunião. E é impressionante que o número de irmãos na reunião, isso tem mais ou menos 2 meses que nós começamos a fazer esse trabalho. Ele mais do que dobrou. Então os irmãos eles estão sentindo que de fato precisa estar junto para orar, para lutar uns pelas causas uns dos outros. Então a reunião de oração ela é super importante para a igreja. É nessa reunião onde Deus vai ouvir as nossas orações, mas também onde nós vamos receber de Deus os encargos, os desejos que estão no coração dele, e nós vamos orar por essas questões também. Porque reunião de oração não pode ser só para a gente apresentar os nossos pedidos. Se for, então a gente vai ter uma infinidade de pedidos para levar a Deus. Mas e aí as necessidades de Deus, o desejo do coração de Deus? Então é nessa reunião de oração que por meio de ler e orar a palavra, Deus vai nos dando o sentimento, mostrando o que está no seu coração, e aí nós vamos orando. Amém. E o Senhor atende as nossas orações também. Semana retrasada, aí nós pedimos, irmãos, vamos fazer o seguinte, esse primeiro momento da reunião, nós queremos dar a oportunidade para que vocês testemunhem das orações, se estão sendo atendidas ou não, irmãos, impressionante. Tanta gente, tantos irmãos falando de orações respondidas em questões de uma semana. Então nós precisamos, a igreja precisa se juntar, se unir para orar. Amém. Porque somos fortalecidos, a igreja é fortalecida e nós também atendemos aos anseios do coração de Deus. Então por isso que aqui diz, mostra essas 3 reuniões, essas 2 reuniões, partir do pão e reunião de oração, e claro, a reunião também da doutrina. Em versículo 43 diz: e em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então perceba que a maneira como eles reuniam, aqui também há um grande segredo. Essa alegria e singeleza de coração é que certamente vai tornar essas reuniões também muito especial. Seja de maneira simples. Eu lembro que alguns anos atrás, eu comecei a reunir no início dos anos 90, eu fui muito apacentado pelos irmãos que moravam em Açu, vizinha Mossoró. E lá em Açu eles tinham uma prática, eu achava interessante aquela prática. Eles chamavam, quando chegava o final da reunião, eles diziam assim, isso todos os dias, ou no fim de semana, sempre que tinha reunião, vamos fazer um balseiro. Balseiro? O que é balseiro? Depois eu descobri o que é balseiro. Mas o balseiro era o seguinte, ia para casa de um irmão, aí o que é que sobrou da sua janta? Ah, sobrou isso, na sua, sobrou isso, na sua. Aí juntava tudinho, pronto, e fazia, aquilo era o balseiro. Depois eu descobri que balseiro é o seguinte, quando o inverno começa, que vem as primeiras chuvaradas, aqueles rios que não são rios que continuamente ali estão fluindo, então quando vem aquelas cheias, então ele vem arrastando tudo que tem no rio, não é assim? E vem toco, vem mato, vem tudo. Então aquilo chama-se balseiro. Aí o balseiro então era juntar tudo aquilo. Mas o que eu estou querendo dizer? Aquela experiência de estar reunido com os irmãos e ali experimentando aquele balseiro, aquilo me fortaleceu muito. Porque eu acabei vendo como realmente era a verdadeira vida, o verdadeiro viver da igreja. É com singeleza, com simplicidade, né, como diz aqui, com alegria, melhor dizendo, e singeleza de coração. Irmãos, sempre que nos reunirmos, precisa haver muita alegria no nosso meio. E precisa haver, acima de tudo, simplicidade. Parece que quando o tempo vai passando, passa os anos e a gente acaba por perder essa simplicidade. Nos tornamos meio complicados. Mas a simplicidade precisa ser restaurada e renovada em nosso meio. Senhor Jesus. E conclui dizendo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu sou meio intrigado com esse versículo. Por quê? Aqui diz assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Há um conceito, uma concepção nossa, que para que haja acréscimo, a gente tem que pregar o evangelho. Claro, e precisamos, não estou dizendo que não precisa. Mas aqui nesse contexto, me parece que a pregação do evangelho era muito mais pelo que eles viviam do que pelo que eles falavam. Então a forma como eles viviam aqui fazia com que as pessoas fossem ganhas. Percebam, sempre que nós nos reunirmos, as pessoas vão ter a oportunidade de verem a manifestação de Deus por nosso intermédio. Amém? Então esse contexto, eu gosto muito dele, eu anelo, eu tenho uma esperança. Nós vivemos um pouco disso, mas eu creio que nós vamos viver isso ainda em toda a sua intensidade, mais ainda. À medida que o tempo passa, a proximidade da volta do Senhor também se achega, nós precisamos restaurar esse viver. A ponto de quem chegar no nosso meio ter um sentimento de dizer, é aqui que eu quero ficar. Porque sentiu a presença do Senhor. E como o versículo diz, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Tem que haver acréscimo. As reuniões, na verdade, é para que haja o acréscimo de membros ao corpo de Cristo. E aí, vamos ler agora essa referência aqui. Lucas, capítulo 19. Senhor Jesus. É um texto bem conhecido. Vamos ler a partir do versículo 1. Pode ser a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura.
Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5, vamos ler juntos. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então esse era o desejo do Senhor. Ali havia uma multidão. Tanto é que Zaqueu ele não podia ver ao Senhor. Ele teve que subir em uma árvore para poder ver o Senhor. Mas é interessante que o Senhor tinha um interesse especial em ir à casa de Zaqueu. Nós cantamos um hino há pouco tempo. Faz da minha casa um lugar de oração. A casa é o lugar que Deus espera ter aberto para ele poder entrar, para ele poder participar. E daí então, a importância das reuniões que nós realizamos também na nossa casa. Esse fim de semana, semana que passou, tem um lápis piloto aqui. Esse fim de semana, eu estive em Santa Luzia e a gente estava tendo comunhão sobre, na palavra foi falado um breve momento sobre grupo familiar. Grupo familiar de cuidado e multiplicação. Antes, a sigla era GFCM, era Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. É importante o cuidado mútuo. Mas esse grupo, ele não é só para cuidado mútuo. Esse grupo, ele é principalmente para multiplicação. Aí, perguntei, quantos irmãos tinha aqui em Santa Luzia? Acho que era 46. Um negócio assim. Quantos grupos familiares? 2 grupos. Então, um grupo com 23 e outro com 24. Eu acho que era 47. Bom, aí, vamos fazer uma multiplicação. E saímos multiplicando. De maneira que ficaram 8 grupos. Houve multiplicação? Houve. Nos grupos. Mas houve crescimento? Não. Porque o crescimento se dá pelo implemento, pelo acréscimo de pessoas. Então não faz sentido você ter um monte de grupos, mas se esses grupos não crescem. Os grupos familiares, eles servem para cuidado. Servem para cuidado. Nós somos cuidados do grupo familiar. Uma reunião, por exemplo, como essa aqui. Tem irmãos que ele tem dificuldade de se expressar, ele é tímido, ele tem dificuldade de falar numa reunião como essa. Tem alguém aqui numa condição dessa? Tem alguém que é tímido na reunião aqui? Tem. Tá ali umas que prova, mas no grupo familiar, você teria dificuldade de compartilhar? Não, porque é uma coisa, um grupinho menor e que ali você pode funcionar. Então a reunião na casa ela é importante. Não só no local de reunião nós vamos ter a presença de Deus, mas na reunião na nossa casa nós não vamos ter só a presença de Deus, nós vamos ter vários benefícios. A Bíblia é repleta de exemplos, de curas, de milagres que foram realizados nas casas. Então, os grupos familiares, eles precisam funcionar de tal maneira que Deus possa operar nos grupos familiares também. Ou seja, no cuidado. Mas é necessário ter a multiplicação. Na natureza tudo se multiplica. Tudo. Tudo que é vivo, tudo que tem vida, se multiplica. Nós mesmos, por exemplo, existimos a partir da multiplicação das células. Um dia, o óvulo feminino foi fecundado por um sêmen masculino. E o que aconteceu? Formou o quê? Uma célula. Mas aquela célula única, ela transformou-se em 2. Aquelas 2 posteriormente se transformaram em 4. Aquelas outras, e por aí vai. E assim nós fomos constituídos. E ainda hoje, dentro de nós há um constante multiplicar dessas células. No dia que essas células deixarem de se multiplicar, nós vamos morrer. Então, esse mesmo princípio nós vemos na natureza. Tudo na natureza se multiplica. Gênesis, queria ler Gênesis com vocês. Gênesis nos mostra a nossa visão, qual deve ser a nossa visão, mas também qual deve ser a nossa missão.
Ó, nossa visão, Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Aqui está a nossa missão. Sabe qual é a nossa missão, nossa visão? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para ter a imagem e semelhança de Deus. Segundo item da nossa visão, Deus nos criou para exercer domínio. O universo está em uma constante situação de rebeldia. E Deus nos criou para que seja essa situação deixe de existir. Principalmente onde nós estivermos. Que o nosso viver, a nossa pessoa, seja a manifestação da imagem e semelhança de Deus e do governo de Deus ali onde nós estivermos. Mas a nossa missão, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Nós já fomos criados por Deus fecundos. Qual é a segunda palavra que vem? Multiplicai-vos e enchei a terra. Pronto, aqui está a nossa missão, multiplicar-se. Não é a multiplicação apenas do gênero humano. A multiplicação verdadeira aqui, que está se falando, claro que isso aqui foi antes da queda do homem, mas o que Deus queria era que o homem, ao comer dele, da árvore da vida, que representava Deus como vida, o que viesse dele seria o quê? A multiplicação da vida de Deus. Graças a Deus que no tempo, isso hoje é uma realidade. Embora o homem tenha pecado e perdido essa oportunidade, mas em Jesus Cristo isso foi resgatado. Amém. E hoje nós carregamos dentro de nós a natureza divina. Mas essa natureza divina que está em nós não é meramente para transformar o nosso ser, mas que é para que haja multiplicação. Essa vida precisa se multiplicar. Quando você prega o evangelho para alguém, quando você leva alguém, traz alguém para a reunião, por exemplo, mesmo que você não tenha pregado o evangelho para ela, mas você se esforçou, orou por aquela pessoa, trouxe ela para a reunião, quando foi no fim de semana, o Chico Zé estava aqui, deu uma palavra, pregou o evangelho, aquela pessoa se converteu, você a trouxe, ela foi multiplicação sua, embora tenha ouvido a palavra dele, mas você trouxe aquela pessoa. Se você prega o evangelho, a pessoa se converte, pronto, a multiplicação da vida. Então a multiplicação da vida diz respeito exatamente a isso. Nós vamos multiplicando não a nossa vida, mas a vida divina, a vida de Deus. Então os grupos familiares, eles devem existir com esse propósito. Agora, é claro, é fácil você conduzir um grupo familiar? É fácil fazer isso no grupo familiar acontecer? Não. É muito difícil. Por que é muito difícil? Eu diria que por falta ainda da nossa visão de maneira correta sobre esse objetivo. A gente está muito concentrado ainda no cuidado. Deve ter o cuidado. Mas nós precisamos também acionar o botão de quê? Da multiplicação. Vamos cuidar um dos outros, mas precisamos trazer pessoas novas. Trazer, de repente, um parente, um vizinho, convida ele para vir para a reunião. De repente ele pode se converter, mas traga. Se você trazendo, ele vai ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Agora, irmãos, prestem atenção. Eu estou num grupo familiar também. E o nosso grupo é bem deficiente, né? A gente tem a maior dificuldade de reunir. A nossa dificuldade é maior por conta das muitas saídas que eu tenho, que eu faço, né? Praticamente toda semana a gente viaja, vai visitar uma igreja e tal, e eu acabo não estando lá. Mas eu tenho um desafio muito grande naquele grupo. Sabe qual é o desafio? É formar alguém que conduza aquele grupo. A maior deficiência que existe nos grupos familiares hoje não é nem tanto os irmãos de uma maneira geral, mas é de líderes para conduzir os grupos familiares. Precisa ter um líder com visão. Nesse mesmo princípio, por exemplo, você tem aqui uma célula. O líder tem que ter a preocupação de um dia tornar essa célula aqui 2 células. Mas enquanto ele faz isso, ele tem que também estar preparando um outro líder para assumir esse grupo. Porque de nada adianta, eu e Roseni estamos num grupo,
Aí ele é o líder do grupo. Trabalhou, multiplicou. E eu fui para outro grupo. Eu não fui preparado como um líder, ele foi. O grupo dele vai continuar de uma condição normal, porque ele tem essa visão de preparar alguém para fazer esse trabalho de multiplicação. Mas aí eu não tenho, então vou estagnar, vai estagnar em mim também. Então, nós precisamos, e eu vou antecipar para vocês, agora a partir de agosto, na verdade, alguns meses atrás, o irmão Pedro Dom pediu para a gente fazer um trabalho, desenvolver um trabalho, exatamente para treinar líderes nas igrejas. E um dos líderes, dos aspectos de líder, é focado no grupo familiar, para que haja realmente crescimento. Eu estou falando um pouco sobre isso, porque esse grupo, essa reunião de grupo familiar, esse convívio do grupo familiar, é uma das reuniões, uma das convivências mais importantes da igreja. Porque é nesse convívio, aqui nós vamos embora, terminou a reunião, nós vamos para casa. Mas o grupo familiar, primeiro, não é uma reunião, é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. O grupo familiar, ele tem que ser percebido como sendo um convívio. É uma vivência, é muito mais do que uma reunião. Porque se nós tivermos a nossa visão focada no grupo familiar como sendo uma reunião, tipo, que dia vocês costumam reunir aqui, grupo familiar? Pronto, quarta-feira. Aí, hoje, reuniu o grupo familiar, todo mundo foi embora, acabou. Esquece o grupo familiar, porque o dia do grupo familiar é na quarta. Mas temos que perceber que o grupo familiar é uma vivência. O grupo familiar é para ser vivido todos os dias, todos os momentos. Sempre que nos encontrarmos com os irmãos, a esfera do grupo familiar precisa entrar em ação. Porque nós estamos inseridos numa família. Cada um de nós não estamos? Será que nós determinamos, escolhemos um dia para ser família? Ou somos família todo dia? Todos os dias nós somos famílias. Nós acordamos numa casa, tomamos café juntos, fazemos as tarefas juntos, almoçamos juntos, ou seja, temos uma rotina juntos. Isso que nos caracteriza como família. Então o grupo familiar precisa existir nesses mesmos termos. Onde nos encontramos? Grupo familiar, por exemplo, pode reunir no shopping? Pode ou não pode? Pode, é só se encontrar. De repente nós, não é que vamos dizer assim, irmão, hoje a reunião vai ser lá no shopping, vamos todo mundo para o shopping. Não, mas se por acaso formos lá e nos encontrarmos, aquele ambiente, aquele momento, nós podemos ter comunhão, podemos desfrutar. Então é esse ajuntamento e esse relacionamento que caracteriza a vivência, o viver realmente do grupo familiar. O grupo familiar, ele abre para nós, irmãos, muitas possibilidades. Uma delas, que eu considero como sendo a mais importante, é onde nós adquirimos confiança um no outro. Quanto mais nós convivermos, mais nós vamos nos conhecer, mais nós vamos ter confiança um no outro. Uma pessoa nova, por exemplo, não tenha preocupação de primeiro introduzi-la no grupo familiar. Seu vizinho, você está apacentando ele. Faça o seguinte: primeiro você conquista a confiança dele. Conquiste a amizade dele. Seja verdadeiro. Seja original, autêntico. Se você conquistar a amizade dele, o que você apresentar para ele, ele vai aceitar. Então, pouco a pouco, quando você menos esperar, você vai inserir ele no convívio da igreja e no convívio do grupo familiar. Mas tem que ter ambiência. Tem que ter essa esfera. Então, uma vez que essa é a nossa missão, a nossa comissão, nós precisamos levar ela adiante. Quantos grupos familiares tem aqui? Quantos grupos familiares tem aqui, Chico? Ó, a gente está fazendo o levantamento do número de irmãos das igrejas. Região 4, eu não lembro aqui agora, com os números que já tem, e o número de grupo familiar, está dando hoje uma média de participantes, de membros por grupo familiar, na faixa de 23. Um grupo familiar com 23 pessoas. Não é um bom grupo familiar. Um bom grupo familiar é um grupo menor. Um grupo, por exemplo, eu diria que um de 23 ou 24 aí, o ideal é que ele se multiplicasse em 4. Eu lembro, quando eu cheguei em Mossoró, o local de reunião era no centro da cidade. Cabia, acho que 120 pessoas ali. Você chegou a conhecer aquele local nosso, bem pequenininho, lá no fundo do quintal. Aí o tempo passou, nós construímos aquele nosso local.
Na época éramos 120, eu acho que 100 irmãos, mas uns 100 irmãos mais ou menos. Aí mudamos para aquele local. Mas quando nós chegamos naquele local, nós ficamos perdidos. Porque éramos poucos para um local, um ambiente grande. Aquilo bateu um desespero tão grande na gente. Vamos pregar o evangelho para encher esse local de reuniões. E aí começamos a pregar o evangelho, começamos a pregar. Hoje, graças ao Senhor, tem muitos irmãos. Então, um grupo familiar, quando ele está pequeno, você vai perceber, poxa, temos que ganhar mais pessoas, nosso grupo está bem reduzido. Mas, quando isso acontece, nós não estamos fazendo nada de exclusivo, nós estamos cumprindo a nossa missão, que é ganhar pessoas. Agora, irmãos, o grupo familiar é uma esfera, é um ambiente que dá para a gente muitas oportunidades. Eu acredito que vocês já tiveram as mais diversas experiências no grupo familiar, de ajudar, de alguém contar a sua situação, abrir as suas dificuldades e ali serem ajudados. Não já aconteceram isso? Então, o grupo familiar abre para nós não só essa possibilidade de nós para com os irmãos, mas eu vou dizer, principalmente também de Deus para conosco. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, por favor. Senhor Jesus, o Senhor disse para Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Irmãos, o Senhor também quer ir na nossa casa. Amém. Mateus 8, versículo 14. Acharam? O que diz esse versículo? Jesus, chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a... Mas onde foi essa situação? Foi vivida onde? Na casa de Pedro. Percebe como é importante? Uma casa aberta, um convívio nessa esfera de grupo familiar, da reunião, do encontro ali de casa. Então abre para nós a oportunidade de recebermos até cura. Nós temos, irmãos, nós temos que ter consciência disso. É uma coisa que a gente não dá ênfase, mas a gente precisa perceber que Jesus quer curar também muitas coisas em nosso meio. Às vezes a gente dá aquela ênfase assim, não, a verdadeira cura é espiritual. É verdade, é a cura espiritual, mas Jesus também quer operar curas físicas. Enfermidades que há em nosso meio. Outro benefício, Marcos capítulo 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Marcos capítulo 2, o versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu, muitos afluíram para ali. O que mais? Sim. Conduzindo. Pronto, só até aí. Duas coisas interessantes aqui. Diz que ele estava ensinando a palavra. E onde era que isso estava acontecendo? Em uma casa. Percebam, numa casa teve cura. Mas numa casa também teve o que agora? O ensinamento, o ensino da palavra. Vamos ver outra coisa. Marcos capítulo 5 aqui. Mesmo evangelho. 5. 38. Versículo 38. Vamos ler até o 42. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. 41. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina,
eu te mando, levanta-te. 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira. Então perceba aqui um terceiro fato marcante: a ressurreição dessa criança. E isso, mais uma vez eu vou perguntar, ocorreu onde? Em uma casa. Perceba então que esse ambiente, essa esfera, os sinais e prodígios de Deus vão ser manifestos, vão acontecer. Por isso a importância também de nos reunirmos e termos essa visão também de crescimento via grupo familiar de cuidado e multiplicação. É importante ou não é? É uma reunião muito importante da igreja, é um encontro da igreja, onde ali Deus ele pode manifestar os seus milagres, como aconteceu aqui. Lucas capítulo 7. Senhor Jesus. O versículo é o 36. Fato marcante também aqui. 36 diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar. Olha só, fato simples. Jesus entrou numa casa para tomar uma refeição. Ele pode ou não pode tomar uma refeição conosco também? Amém. Não é? Então, irmãos, assim, as reuniões da igreja, ela abre para nós muitas oportunidades, muitas possibilidades de experiências nossas com o Senhor. Quando eu criei, comecei a reunir numa igreja bem pequena. Nessa época eu morava em Macau e nós éramos, acho que 15 irmãos. Eu reuni numa igreja batista e daquela igreja, daquela congregação, de uma única vez saíram 15 irmãos. Ganharam a visão da igreja e nós fomos viver a vida da igreja. Mas sabe, todos os dias tinha reunião. Cidade pequena, toda hora a gente se encontrava também. Se encontrava de manhã, se encontrava de tarde, de noite estava na reunião. Todos os dias tinha reunião. Esse viver intenso trouxe muita salvação. Então, quanto mais intenso for o viver da igreja, mais salvação vai existir. Mais nós vamos ser salvos. É um meio complicado. Aí, ou seja, você sair de uma cidade pequena para uma maior. Saí de Macau, uma cidade de 25 mil habitantes, fui para Mossoró, uma cidade aí de 300 mil habitantes. Aí já começa a complicar, porque é uma cidade maior. Vocês sabem como é isso aqui. Já moram mais distantes, nem toda hora a gente se encontra. Não é assim? Geralmente o nosso encontro é numa ocasião como essa. Mas nós não podemos esquecer que a gente está em distritos, está em bairros e que a gente pode viver essa vida da igreja lá também. Nós podemos estreitar essa nossa comunhão. Senhor Jesus, reunir, eu costumo dizer o seguinte, é a obrigação de todo crente. Todo crente precisa reunir. Hebreus nós lemos aqui. Né? Diz que não deve ser como costume de alguns. Nós não devemos deixar de congregar. Mas nós precisamos, irmãos, congregar. Na reunião nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos a direção de Deus. Na reunião, na verdade, no sentido real da coisa, nós precisamos vir para a reunião para nos encontrar com o Senhor aqui. Esse é o nosso lugar de encontro. Toda reunião o Senhor Jesus está. Amém. Então eu vou para a reunião para me encontrar com o Senhor Jesus lá. Amém. E o que vai acontecer? Não sabemos. Ele vai agir de acordo com o que ele planejar. Mas se nós não estivermos lá, nós vamos perder alguma coisa. Cada reunião que nós faltamos é algo que nós perdemos. Teve reunião nesse fim de semana que passou. Se você faltou, pode ter certeza, você perdeu uma porção importantíssima que Deus tinha para você. Ou seja, cada reunião, Deus tem algo para cada um de nós. Nessa noite, certamente, muitos de nós podem estar ganhando alguma porção que Deus está lhe dando. Agora, se você não tivesse vindo para essa reunião,
você estaria perdendo. Não é verdade? Então, irmãos, reunir é importante e reunir é bom. Amém? Amém. Voltando aqui para Lucas, esse versículo que nós lemos no início, né? Então, perceba que o Senhor disse para Zaqueu. O que ele disse? Hoje convém, né? Cadê qual é o versículo? O versículo 5, né? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6 ele diz: ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Outro fato, quero pontuar também na reunião, nesse encontro familiar. As reuniões familiares, elas precisam ser momentos de alegria. Deve ter muita alegria nas reuniões, nossas reuniões familiares. Quem é que gosta de ir para um ambiente que não tem alegria? Ninguém gosta. Mas quando tem alegria, tem prazer, tem satisfação, todo mundo quer ir. Então perceba o que ele diz aqui. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Graças a Deus que o Senhor se hospeda na casa de homens pecadores. Né? Porque o que seria de nós se ele não tivesse esse coração? Versículo 8 diz: entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 9. Então Jesus lhe disse, prestem atenção: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar, aliás, veio buscar e salvar o perdido. Então, o fato de Zaqueu ter aberto a sua casa, olha só o que ele recebeu. Recebeu, na verdade, a própria salvação na casa dele. Então, irmãos, é um desafio para nós, muito grande, realmente, fazer o grupo familiar, principalmente, funcionar como deve. Mas eu vou dizer uma coisa: se de fato houver irmãos que abracem esse encargo e promovam e cuidem dos irmãos, podem ter certeza, vai haver multiplicação na igreja. Porque a multiplicação na igreja, ela vai se dar exatamente por meio dessas células pequenas, dos grupos familiares. É mais fácil, por exemplo, você levar um vizinho seu para uma reunião na sua casa do que trazer ele para cá. Então, todos nós temos parentes, temos amigos. Olha, outro dia eu estava vendo uma pesquisa. A maioria das pessoas que se convertem, ao Senhor, elas estão na esfera do parentesco, dos parentes e dos amigos mais próximos. Então são 2 linhas que nós temos bem perto de nós e para exatamente inserir no convívio do grupo familiar. Parentes e amigos próximos. Ou seja, às vezes a gente quer ir, não estou dizendo, entenda, não estou querendo dizer que não vá, que a gente não deve ir. Mas às vezes a gente quer ir lá para o centro da cidade, lá para o bairro mais populoso, pregar o evangelho ali, quando perto da gente existem os parentes e os amigos que podem ouvir. E essas pessoas já são abertas para nós. Atos 10, 24. Senhor Jesus, vou encerrar aqui, tá? Já falei demais. Atos 10, 24. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio e estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, olha aí, tá vendo? E amigos íntimos. Então, Cornélio já sabia que ia ter aquela presença ilustre ali. O que é que ele fez? Parentes e amigos íntimos, vocês precisam estar nessa reunião, porque hoje vai acontecer uma coisa especial. Então, percebam, irmãos, na verdade a pesquisa está falando o que a Bíblia já nos mostrou, já está nos mostrando aqui, né? Então, que a gente de fato possa andar, que nós possamos de fato
ganhar essa visão e nos tornarmos esses que expressam, que manifestam Deus, que exercem a sua autoridade, mas que cumprem a missão. Nós não somos estéreis, nós somos férteis, nós somos fecundos. Nós podemos fecundar e haver o quê? A multiplicação. Jesus é o Senhor. Reunir é ou não é bom? Agora é com vocês. Senhor Jesus, aleluia, que palavra maravilhosa. Irmãos, nós temos alguns avisos, né, e gostaríamos que os irmãos prestassem bem atenção, porque esse foi só o início da festa, tá? A gente ainda tem muita coisa para acontecer hoje. E aí, antes de